Olá, eu sou Rosa Werner, professora de pintura em tela da Escola Municipal de Artes Eleonir Camargo Martins. Estas são algumas obras de pintura a óleo, a qual eu vou falar hoje sobre a técnica e que estão na minha casa essas obras. A tinta a óleo é milenar. É uma mistura de pigmento pulverizado e óleo de linhaça ou óleo de papoula. Embalada em tubos, ela pode ser diluída em terebentina. A vantagem da pintura a óleo é a secagem lenta, levando até mesmo meses para a secagem da pintura. Neste caso, com a secagem lenta, possibilita o pintor de alterar ou corrigir a imagem pintada. A tinta a óleo é um material espesso, permitindo deixar a pintura em relevo ou textura, sem o uso de massa, por isso o uso de diluentes ou solventes na tinta. As variadas direções das pinceladas e o uso da tinta espessa possibilita mais expressão na imagem pintada. As tintas. O uso das tintas espessa fica para as cores mais claras e a tinta mais líquida ou diluída com o uso do óleo de linhaça para as cores mais escuras. O óleo de linhaça na tinta a óleo deixa a pintura com brilho e com o uso do solvente na tinta a óleo a pintura fica opaca. A pintura. Para pintar com a tinta a óleo também é preciso fazer o esboço, e é necessário fazer o esboço com lápis ou bastão de carvão. Os pincéis podem ser redondos ou chatos, e eles são os pincéis com os pelos mais duros, os pelos de porco ou também os pincéis sintéticos. Ao término de usar os pincéis com a tinta a óleo, eles devem ser lavados ou limpados com solvente e devem ser secos com tecidos ou papéis absorventes. Os suportes a ser usados na pintura tinta a óleo podem ser telas de algodão, de linho ou de juta e também podem ser painéis de madeira, aglomerados, papelão rígido ou fibras. As técnicas. A técnica no molhado é quando o pintor cobre toda a tela com uma camada de tinta e esta recebe outra camada com cores diferentes usando pinceladas suaves. As cores se fundem porque a tinta está bastante diluída com o óleo. Outra técnica que mostra nessa imagem é o efeito obtido com o uso da tinta a óleo também diluída com óleo, mas menos óleo, onde as pinceladas fluídas mesclam-se umas nas outras e mostrando mais as cores, demonstra mais as diferentes cores numa mesma imagem. As texturas. As texturas lineares sugerem calma e estabilidade, e as texturas curvas ou irregulares sugerem movimento ou aspereza. As texturas ficam melhor nas telas maiores. Para uma base texturizada, a tinta a óleo deve estar mais líquida. Ela vai penetrar mais facilmente nas cavidades texturizadas, espalhando uniformemente no suporte. A técnica do empasto é a aplicação da tinta a óleo sem estar diluída. O empasto cria uma textura áspera e irregular, e ela era muito usada no século XVII por Rembrandt, Rubens e Velázquez. Os principais pintores que eu citei foi Rembrandt, que essa é uma obra do Rembrandt, que utilizava muito esta técnica em pasto, principalmente nas áreas claras das imagens. Rubens usava essa técnica para expressar o máximo de luz na obra. E Velázquez também usava maior o número dessa textura nas imagens. A bibliografia que eu usei nessa pesquisa foi Curso de Desenho e Pintura da Editora Globo, Pintura a Óleo 1,
curso de desenho e pintura da Editora Globo, Pintura 2, Óleo 2, o livro da arte da Martins Fontes e comentar a arte da Editora Civilização. Esta foi a 6ª aula, a qual eu falei da pintura a óleo, e na próxima semana vai ser a 7ª aula, a qual eu vou falar da tinta acrílica, a qual nós usamos na escola.